Olá, pessoal da internet, da vida real. Hoje a gente vai fazer uma análise completa de uma propaganda para carro de som de uma empresa de materiais para construção. O que eu quero dizer com uma análise completa? A gente vai falar sobre texto, sobre música de fundo, sobre efeitos, locutor, tudo que uma propaganda precisa para que dê resultado. Essa propaganda aqui foi a propaganda que mais teve acesso no meu canal. Então eu escolhi essa propaganda por isso, tá? Então, se tiver curtidas, se tiver comentários, eu posso estar fazendo análise de outros nichos, né? De outros tipos de comércio aí, supermercado, hortifruti, pecuária, o que tiver, tá? Salão de beleza. A gente faz uma análise porque a gente já gravou diversos nichos aqui. Então a gente pode estar fazendo uma análise completa aí. Tá bom? Para ajudar aí para quando vocês forem fazer uma propaganda de carro de som, fazer da maneira correta. E o pensamento principal é: não é só uma gravação. Quando o chefe, o dono, pede, ou o próprio chefe, o dono, solicita uma empresa de carro de som, não pode ter o pensamento: é só gravar uma propaganda de carro de som e sair rodando. É por isso que não dá certo, é por isso que dá pouco resultado, porque não tem método, não tem técnica, é só uma gravação. Então é complicado. É por isso que às vezes também uma empresa não tem fidelidade, não tem o cliente na mão, porque para ele às vezes é só uma venda. E aí não atende bem o cliente, né? Pensa só naquela venda e não pensa no futuro. Então é por isso que não funciona às vezes as propagandas. Propaganda de carro de som, esses dias até um cliente, eu perguntei para ele, pedi um orçamento via WhatsApp, eu perguntei para ele onde é que vai rodar essa mídia, né? Aí vai ser em vídeo, porque ele tinha me mandado um texto meio estranho. Aí ele disse: não, minha cidade é pequena, aqui só funciona carro de som. Eu sei que cidade grande não funciona mais carro de som. Para ver como as pessoas não têm, às vezes, noção, né? O carro de som é forte em qualquer cidade. Não importa a cidade. Não interessa se tem 2.000 habitantes ou tem 1 milhão de habitantes. Porque é bairro. Tu não vai rodar na cidade inteira, né? Provavelmente quando a cidade é grande. Então tu vai ter uma estratégia. O carro de som funciona muito bem, gente. Muito bem. Eu faço isso há 20 anos. E a gente está sempre inovando. Agora, se tu fizer uma propaganda de carro de som com a mesma técnica que é usada há 30 anos atrás, aí a chance de funcionar um carro de som diminui bastante. Então eu vou colocar aqui para rodar esse vídeo aqui, que a gente fez um vídeo para poder colocar no YouTube, mas o intuito é o áudio, né, de carro de som. Então a gente fez isso aqui só para ilustrar. Então eu vou colocar aqui para rodar, para vocês ouvirem, e depois eu vou tentar abrir o projeto aqui para mostrar para vocês aqui como é que eu fiz as montagens, né? A gente vai abrir o texto aqui também para trocar uma ideia. Então, eu acredito que vai ser muito válido para diversos outros nichos, né? Não só de materiais de construção, porque o carro de som bem feito faz toda a diferença. Tá bom? Então vamos lá. Materiais para construção ponto certo. Tudo que você precisa, aqui você encontra. Grande variedade, preço baixo. Tudo isso para a sua obra não ficar parada. Aproveite todas as nossas ofertas de inauguração. Aceitamos cartões de débito e crédito. Materiais para construção ponto certo. Atendemos de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Telefone 4446-6272. 4446-6272. Materiais para construção ponto certo. Rua Alexandrino Pinto da Silva, número 68, Centro Cajamar. Então esse foi o cliente, né? Que é o cliente Materiais para Construção ponto certo de Cajamar, São Paulo. Foi gravado em 2020, né? Então faz 3 anos e pouco, né? Não chega a 4 anos ainda, porque foi gravado no final do ano de 2020. Então a gente aqui tem o MP3 que foi enviado para o cliente, e que rodou, né, na cidade, no bairro, e aqui a gente tem o texto. Esse texto aqui, o que geralmente eu faço?
o cliente manda para mim as informações e a gente cria aqui o texto, né? Como é que a gente faz? Por onde a gente começa, né? A gente começa sempre por um objetivo. O objetivo nesse caso aqui é inauguração, tá? O objetivo disso aqui é inauguração. Então, se você vai fazer uma inauguração, se de repente achou pela palavra-chave aqui esse vídeo por conta que tu vai fazer uma inauguração, então foca na inauguração. Não foca em outras coisas, não tente vender coisas na inauguração. Então, foca no objetivo. Nesse caso aqui, é uma inauguração. Talvez no outro vídeo eu vou falar sobre promoção, num outro vídeo eu vou falar sobre mudança de endereço, complemento de algum produto e assim por diante, tá? Não queira fazer tudo numa propaganda só. Ah, mas aí eu vou ter que gastar fazer vários áudios, vai dar mais resultado. Não fica focando em quanto vai gastar. Foca em quanto vai investir para ter o retorno, né? Senão aí começa errado o negócio. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto importante que a gente tem nesse texto aqui. Olha quantas vezes foi falado o nome da empresa. Então vou botar aqui uma vez, duas vezes, três vezes. O mínimo é duas vezes. O máximo não tem, vai depender do tamanho do texto, vai do objetivo, tá? O que eu vejo por aí? A pessoa entra e bota materiais para construção, ponto certo. Aqui você encontra, tal, dá um endereço ali, tal. Só que o carro tá na rua, quando a pessoa chegou no meio aqui da propaganda, ela já não... Ela não sabe mais, de repente ela não conseguiu ouvir essa primeira parte. Então ela já não sabe o que tá se tratando. Tá, mas e aí? O que tá falando? Qual material de construção que é isso aí? Então, por isso que é importante repetir o nome. A coisa mais importante na propaganda é o nome da empresa. Não adianta divulgar o telefone se tu não tem o nome da empresa. Não adianta divulgar o endereço se tu não tem o nome da empresa. É uma coisa leva a outra, tá? Então, primeiro ponto, repete quantas vezes for necessário o nome da empresa. Isso é muito importante. Aí agora a gente tem a segunda coisa. O que vende? O que tem lá? Se tu for lá, tu vai encontrar o quê? Né? Aí, no caso, como é uma inauguração, não precisa estar colocando aqui nada de produto. Poderia colocar uma oferta? Poderia. Né? Por exemplo, aproveite, aqui no caso tem, aproveite todas as nossas ofertas de inauguração, mas poderia colocar, aproveite a nossa oferta especial de inauguração. Carrinho de mão de 250 por R$ 150, por exemplo. Uma oferta, mas não bota várias. Isso é interessante. Então, nesse caso aqui, como é material de construção, é uma coisa bem visível, a pessoa já ouve, já sabe o que tem no material de construção, né? É uma coisa meio lógica, né? Então não precisa, a gente sabe o que tem areia, que tem pedra, que tem coisas de ferragem e tudo mais, tá? Mas o importante nesse caso, a inauguração, é dizer, né, o que vai acontecer. Inauguração, geralmente é interessante colocar uma data. Nesse caso, não tem, porque o cliente não quis colocar inauguração, porque ele não tinha o certo dia. Então, ele rodou lá. Não é o ideal. Se fosse hoje, 3, quase 4 anos atrás, eu não deixaria o cliente decidir isso. Colocaria de qualquer forma a data de inauguração. Condições de pagamento, gente, é muito importante. As pessoas, mas hoje em dia todo mundo aceita cartão, mas as pessoas precisam saber. Tem muita gente que é leiga e ainda não entende, gente. Tem coisas que precisa desenhar na frente da pessoa, então a gente coloca no áudio. Como é uma propaganda de 4 anos atrás, quase, não tem Pix. Mas se aceita Pix, coloca. Então, aceitamos cartões de débito, crédito e Pix. Não precisa botar o nome das bandeiras, Mastercard, Visa, não precisa. Isso não precisa, isso é desnecessário. Tá bom? Vamos lá, outra coisa importante, o horário de atendimento. Às vezes o cliente manda aqui, eu pergunto, qual o horário de atendimento? A pessoa bota das 8 às 18. Tá, mas é todos os dias? Não, não, é só de segunda a sábado. Tem que colocar. Se não atende domingo, coloca que é de segunda a sábado.
Se é de segunda a sexta, das 8 às 18 e sábado até meio-dia, coloca que sábado até meio-dia. E isso é respeitoso com o cliente, né? Tu falar para ele o horário. Agora um ponto bem importante no texto, que é sobre o telefone. E o telefone é uma coisa que é um erro muito comum, que é o seguinte: a gente tem que pensar que áudio, propaganda de áudio, é diferente de uma propaganda de cartaz, de panfleto, de cartão de visita, de algo que é escrito que a pessoa está visualizando. Quando a pessoa visualiza, pode colocar quantos telefones tu quiser. Eu me lembro que antigamente tinha aquele lance de operadora, né? Telefone da Oi, da Vivo, da Claro, da TIM, para a pessoa ter o cartão, era caro, né? Daí para a pessoa poder ter a opção. Hoje em dia já tá tudo, isso não precisa, né? É desnecessário. Mas mesmo assim, não é interessante colocar vários números de telefone quando é áudio. Por quê? Porque a pessoa acaba não guardando nenhum número. Ah, mas tem que colocar o número do gerente e do responsável, não sei do que lá. Não. Um telefone só. Escolhe um telefone e divulga esse telefone. E repete. Por isso que a gente tem aqui no texto, isso aqui é uma marcação pro locutor, né? No meu caso, eu, para que faça a repetição. Então a gente vai lá dizer telefone 44466272. Aí repete 44466272. É muito importante essa repetição, isso faz com que memorize. Se fosse um caso que não é inauguração, tipo, o telefone não é tão importante nesse caso da inauguração. Mas se fosse para comprar um produto online, sei lá, por teleentrega, alguma coisa assim, aí seria interessante colocar mais vezes no texto o telefone. Mas nesse caso aqui é inauguração. Outra coisa que eu faria hoje, em 2024, que é o ano desse vídeo aqui, que eu tô gravando agora, eu colocaria, como é uma inauguração, como eu falei antes, a data, e colocaria também o texto, o texto não, o endereço também aqui no início, bem embaixo aqui, ó. Né? Então eu não colocaria só uma vez, ou no meio aqui, o texto, o endereço. Porque fortalece, né, a pessoa. Porque quando. Ah, mas na minha cidade é pequena, não precisa botar o nome, é só botar que é na rua do posto de saúde. Mesmo assim, gente, é profissional colocar o endereço. E não precisa botar também localizado na rua tal. Seja objetivo. Materiais para construção, ponto certo. Aqui, ó. Materiais para construção, ponto certo. Rua Alexandrino Pinto da Silva, número 68, Centro Cajamar. Não precisa botar materiais para construção, ponto certo. Situado na rua. Não precisa. Não precisa. Situado, localizado. Não. Ponto de referência a gente coloca quando, às vezes, é uma loja nova. No caso aqui é uma inauguração, mas aqui é no centro. Então, ele disse para mim que é o início, era numa esquina, então não precisava colocar, por exemplo, em frente ao Banco do Brasil, ao lado da farmácia tal. Outra coisa de localização, quando vai colocar ponto de referência, nunca coloca mais de um ponto de referência, que parece que tu tá fazendo propaganda para os outros e não para ti. Aí tu fica lá, materiais para construção, ponto certo. Ao lado da padaria do seu Chiquinho, e, em frente ao supermercado do Tadeu. Né? Parece que tu tá fazendo propaganda para outros e não pro teu, foca na tua marca. Então, por isso que não é interessante colocar ponto de referência quando não é necessário. Quando é necessário, aí coloca ponto de referência. Um ponto de referência. Voltando aqui ainda no telefone, uma pergunta que o pessoal faz muito aqui no orçamento é, depois quando a gente faz o fechamento, a gente troca uma ideia do texto, é colocar o telefone comercial ou colocar o WhatsApp. A minha opinião é, hoje em dia, colocar o WhatsApp, porque o WhatsApp a pessoa pode mandar mensagem de texto, mandar mensagem de áudio, pode fazer uma ligação via WhatsApp e uma ligação para o número que está aparecendo ali. E no comercial a pessoa já se limita a só ligar. Então, WhatsApp, creio eu, que é melhor. Sempre o WhatsApp é melhor. Só se fosse um atendimento, alguma coisa assim. Por isso que eu digo, tem que analisar isso aqui para esse cliente, para esse caso, WhatsApp, tá?
Não lembro agora se esse número aqui era o WhatsApp. Não lembro, tá? Faz muito tempo, não lembro. Então, para finalizar, o que eu faria de novo aqui nessa propaganda? Quando falasse aqui materiais para construção, ponto certo, na rua Alexandrino, Pinto da Silva, número 68, Centro Cajamar, eu colocaria um fechamento aqui, por exemplo. Esperamos você. Alguma coisa para chamar atenção no final ali, para fechar a locução. Ou repetiria a data, né, da inauguração. Então seria bem interessante. Tá bom? Essa foi a análise do texto. Gente, o texto precisa ser objetivo e atrativo. Nesse caso aqui, faltou um atrativo, tá? Faltou um atrativo. Poderia ter sido uma oferta, poderia ter sido que eles estão servindo um cafezinho lá no dia, estão dando boné, sei lá, qualquer coisa assim, um atrativo. Aqui a gente não tem um atrativo. Tem atrativo? Tem. Grande variedade de preço baixo, né? Vai ter, né? Vai ser uma... vai ser uma inauguração, então as pessoas já imaginam que vai ter alguma coisa diferente. Mas é interessante colocar no texto, né, um atrativo ali para ficar mais interessante para as pessoas que estão ouvindo, né, no carro de som. Eu vou tentar abrir o projeto aqui, mas eu não sei se não vai dar problema porque eu estou gravando aqui a minha voz junto, que está gravando aqui. Então, a gente vai tentar colocar aqui. Eu não vou colocar todo o áudio de novo, toda a propaganda, porque eu já tinha colocado antes, né? Então, eu vou mostrar a parte técnica de como a gente monta. Às vezes as pessoas nunca viram, né? Acho que é só pegar o microfone ali, sair gravando e, né? Então não é bem assim. Então quer dizer que aqui tem os cortes, que são todos cortes. Tirou as respirações aqui, gente, ó. Esses quadradinhos aqui, ó. Porque no meio tinha alguma coisa errada ou uma respiração. Então a gente faz os cortes. Eu vou colocar aqui só a locução. Olha a diferença que é quando tu coloca só uma locução, só o locutor falando e sem música, sem nada. Materiais para Deixa eu baixar um pouco aqui. Materiais para construção, ponto certo. Tudo que você precisa, aqui você encontra. Grande variedade preto. Aí agora com a trilha, olha a diferença, gente. Materiais para construção, ponto certo. Tudo que você precisa, aqui você encontra. E aí a gente coloca aqui uns efeitinhos, né? Por exemplo, na voz aqui, ó. Materiais para construção, pontos. Aqui tem os efeitos, né? De transição, isso aqui. Então, gente, isso aqui é uma parte mais técnica. Acredito que não é uma coisa muito, assim, interessante para quem é dono de comércio, né? Mas aqui tem algumas coisas interessantes para a gente debater. Uma das coisas é sobre a música de fundo, né? Então eu já falei sobre texto, né? O texto tem que ser objetivo e ser atrativo. É muito importante. Pensem sempre nisso. Não adianta textão. Texto com muita informação só gera confusão. Um dos vídeos mais assistidos aqui no YouTube, do meu canal, é sobre música de fundo. Então, gente, música de fundo, nunca, jamais coloca uma música conhecida de sucesso. Para com esse negócio de aqui na minha cidade. Ah, mas aqui na minha cidade o pessoal gosta. Ah, mas aqui na minha cidade as empresas de carro de som fazem. Eles fazem porque tem as empresas de carro de som, a maioria, elas fazem o que o cliente quer. Sabe por quê? Porque ela não tá nem aí se tu vai ter resultado. Elas querem as tuas horas de carro de som. Não estou dizendo que todas as empresas são assim, mas é 90%. Empresa de carro de som é horas de carro de som. Empresa de carro de som não é produtora, não é agência, não é gravadora. Algumas são, mas a maioria não. Então, por isso que é importante, quando for contratar uma empresa de carro de som, perguntar para ela: vocês vão me ajudar no texto se eu precisar? Que obviamente vai precisar. Vocês colocam trilhas comerciais de fundo na propaganda em vez de música normal? Chequem tudo isso. Por isso que é importante ouvir antes o trabalho do profissional. E essa é a primeira dica que eu dou para meus clientes quando eu dou atendimento no WhatsApp. Eu pergunto para ela se ela já ouviu o meu trabalho.
se ela já vinha aqui perguntando preço, quanto que é a vinheta, quanto que é a propaganda, não sei o quê. E eu pergunto, já ouviu minha gravação, meu trabalho? E a pessoa diz não, é porque ela tá procurando preço só. Ela não tá procurando qualidade, ela não tá procurando algo que vai dar resultado pra ela, porque ela não tá nem aí, ela quer só gravar. Porque às vezes, isso eu vou dar um alerta agora pros donos de comércio local que pega o funcionário e manda ela pro Google para procurar uma empresa de carro de som e fazer orçamento, fazer cotação. Tu tá dando tiro no pé, tu tá botando dinheiro fora. Tu tá colocando dinheiro no ralo. Porque não é assim que faz propaganda de carro de som. Não faz o orçamento para propaganda de carro de som. Sabe como é que é a forma correta de fazer um orçamento de carro de som? Para fazer uma propaganda de carro de som, para veicular essa propaganda na tua cidade, no teu bairro? É o seguinte. Primeiro, procura um profissional, um locutor, uma produtora, uma agência para gravar a tua propaganda. E depois tu vai enviar essa propaganda para outra empresa que tu fez orçamento também, de 3, né? A gente geralmente faz 3 orçamentos. Então, primeiro faz um orçamento, faz 3 orçamentos de gravação, mídia. E depois tu faz a propaganda, o orçamento de 3 empresas de carro de som. Dessa forma não tem como errar. Aí usa todas essas estratégias que eu tô dizendo aqui. Texto, objetivo e atrativo. Música, nunca coloca músicas conhecidas de sucesso. E eu vou explicar daqui a pouquinho mais sobre isso. Coloca sempre trilhas comerciais. E vou falar depois sobre locutor também. Tá? Então a primeira coisa é ouvir o trabalho. Pede para ouvir o trabalho. Não pede preço. Eu tô fazendo um orçamento aqui. Qual é o valor? Não é assim. É assim, eu tenho uma empresa de material de construção, preciso fazer uma propaganda de carro de som aqui na minha cidade, porque eu vou fazer uma inauguração. Tu tem alguma coisa para eu ouvir? É assim que faz o orçamento. Aí a pessoa vai te mandar e tu vai dizer, não gosto, horrível, muito ruim. Aí tu já parte para outra, não perde tempo. A tua empresa não perde tempo, o teu funcionário não perde tempo, se tu mesmo tá fazendo, que é dono. Eu não sei com quem que eu tô falando agora nesse momento, se tu é o dono, se tu é o gerente, se tu é o funcionário, mas serve para todo mundo. Não perde tempo. Não gostou, não é aquilo que precisa, já parte para outra. Agora, ouviu, achou legal, achou interessante, né? Gostou da locução, gostou da produção, viu que tem qualidade, aí sim. Aí pergunta: tu vai me ajudar no texto se eu precisar? Ele vai te responder: sim, vou te ajudar no texto. E se ele te disser que não, tu tem que botar na ponta do lápis se vale a pena o valor que tu tá investindo. Porque não adianta pagar R$ 10 numa propaganda que não funciona. Não adianta. Não faz sentido. É a mesma coisa que eu ir numa pizzaria e aí a pizza é linda, maravilhosa, ele pega e me serve na minha mão. Não bota num prato, não bota num talher, né? Bota na minha mão quente ali, sem guardanapo, sem nada. Tem gente que come pizza na mão, né? Mas sem guardanapo, sem nada, quente, queimando a mão ali. As mãos sujas, não faz sentido. Tudo tem que estar alinhado, né? Então, o locutor tem que ajudar no texto, tá? Eu faço isso. A minha empresa aqui, a gente ajuda no texto. A gente pega o texto e eu pergunto pro cliente, vai me dar o texto pronto? Uns dizem, vou mandar pronto. 98%, vou botar 99%, tem ajuste, tem ponto cego, tem coisas erradas, tá? Então, música de fundo. Isso aqui é uma trilha comercial, ó. Vou botar aqui um trecho. Bem antiguinha. Já usei para muitos clientes, tá? Ela funciona muito bem porque ela é bem neutra. Então, trilha comercial. Mas por que não pode botar a música do Jorge Mateus? Primeiro ponto que tem direito autoral, né? Tem que pagar ECAD. Daí se tu for colocar lá, o ECAD pode ir no teu estabelecimento e dizer, e aí, tá pagando ECAD? Pra usar essa música comercialmente? Porque é diferente tu pegar a música do Jorge Mateus, sair no teu carro com a música na rua, tocando alto. É uma coisa. Aí tu vai ter aí é outro tipo de multa se tu pegar né? Não tem nada a ver com ECAD, não tem nada a ver com direito autoral. Tu pode fazer isso, tu pode usar, sair escutando, fazer um playlist de música e sair escutando. Agora, quando tu usa uma música conhecida de sucesso para uso comercial, ou seja, tu tá usando uma música para vender um produto ou um serviço, tem que pagar ECAD, tá? Isso para carro de som, rádio, estabelecimento comercial, quando tu bota as caixinhas lá dentro, porta de loja, tudo isso, tá? Tem algumas empresas que fazem e pagam, outras não. Um dia pode vir na conta. Então, não usa músicas conhecidas de sucesso. Tá bom? Mas é um outro tema. Tô falando agora sobre carro de som. Usa trilhas comerciais. Quando é que tu usa uma música sertaneja numa propaganda de carro de som? Se tu tivesse
um bar sertanejo e tivesse uma atração sertaneja, talvez seria interessante colocar um trecho. Até 30 segundos tu pode usar sem direito autoral, tá? É interessante isso. Agora, em propaganda, não. Não usa. Propaganda comercial usa trilha comercial. Se tu tem, quando é que coloca uma música religiosa, isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas são religiosas quando querem fazer uma propaganda comigo. E é o meu dever como profissional orientar ela. Ah, mas eu preciso colocar. Aí é uma questão de escolha, né, quando é religiosa. Quando que é interessante colocar uma música religiosa numa propaganda comercial? Nunca. Tu coloca quando se tu tivesse uma igreja, um culto religioso, uma ação religiosa, né? Uma coisa beneficente. É interessante. Quando tem um comércio, trilha comercial. Simples assim. Tá bom? Então, mas tem cliente que insiste e a gente coloca, mas vai ter menos resultado. Por quê? Porque quando a pessoa ouvir lá na ponta da rua o carro de som, ela nem ouviu direito ainda o que é. Quando ela ouve aquela música religiosa e ela não é muito religiosa, ela vai dizer: ah, isso aí é da igreja. Não vai prestar atenção que é uma inauguração de uma empresa de material de construção. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos dizer que o carro está entrando lá na ponta da rua e começa uma música religiosa e a pessoa é religiosa. Aí ela começa a cantar, bater o pezinho e não presta atenção naquilo que está sendo dito, que está sendo ofertado. Então, por isso, gente, esquece colocar músicas conhecidas e de sucesso e músicas religiosas em propaganda, principalmente em carro de som, tá bom? Trilhas comerciais. Outra dica importante sobre locutor: jamais grava com o locutor da cidade, tá? Porque o locutor da cidade já tá com a voz enjoada, manjada, ninguém aguenta mais ouvir, essa voz não chama mais atenção. Provavelmente ele já gravou para o carro do ovo, para farmácia, para o supermercado e talvez gravou até para o teu concorrente. Então essa voz não é ideal mais para tua propaganda. E é por isso que eu gravo para diversas cidades em todo o Brasil, para se diferenciar, para ter uma voz diferente lá dentro da tua cidade, onde tem um monte de carro rodando lá, um monte de propaganda, para a tua voz ficar em destaque, porque é sempre as mesmas vozes. Então tu vai ter um outro diferencial aí, um outro atrativo na tua propaganda. Tá bom? Então, basicamente, é isso. A análise para essa empresa, que se chama Ponto Certo, lá da cidade de Cajamar, São Paulo, de materiais de construção, foi essa. Como eu disse, foi gravado em 2020, a gente está em 2024, as coisas vão mudando, vão evoluindo, eu faria algumas coisas diferentes, né? A gente faz, a gente vai botando trilhas novas. O estilo de locução mudou um pouco, né? Dessa forma como eu fiz aqui. Eu já faço hoje uma outra, um outro tipo de locução, dependendo o nicho, dependendo o cliente, dependendo da região. Então, é basicamente isso a análise, tá? O que que eu posso dizer? Eu posso dizer que se vocês curtirem, se vocês compartilharem esse vídeo, se vocês comentarem e me colocar aqui embaixo qual nicho que vocês gostariam, qual tipo de empresa que vocês gostariam que eu falasse sobre carro de som, eu posso talvez fazer um outro vídeo. Esse é o primeiro vídeo de análise que eu tô fazendo aqui no canal. O pessoal me pede muito para fazer vídeo, né, sobre isso. E esse vídeo também não serve só para empresas locais. Servem para empresas de carro de som também para fazer um trabalho diferente na sua cidade. Se tu ficar fazendo sempre a mesma coisa para o teu cliente, tu vai estar sempre correndo atrás de cliente. A maioria das empresas que me procuram de carro de som e moto som aqui para fazer pacotes de gravação, geralmente eu não fecho. Por quê? Porque ele quer muito barato, porque ele faz uma coisa genérica. E é por isso que não dá resultado para os clientes. E aí por isso que ele está correndo sempre atrás de cliente, ele não fideliza. Porque ele não faz uma coisa que dá resultado. Cliente que tem resultado volta. Eu aqui tenho muitos clientes que gravam comigo há mais de 7 anos, 8, 9, 10 anos, gravam comigo, me indicam para outras pessoas, falam bem de mim, né? Então, eu não faço propaganda paga, patrocinado aqui. Faço de vez em quando, mas é muito pouco, porque a maioria aqui é indicação. Tem também o algoritmo no Google, também no YouTube, né, que acaba me jogando gente no WhatsApp. Então, é basicamente isso. Faz bem feito o teu marketing, a tua publicidade, a tua propaganda, que vai te trazer muito resultado com carro de som, tá bom? Não gasta com rádio aí, porque às vezes o rádio não dá tanto resultado quanto o carro de som. O carro de som dá muito mais resultado.
Tem muitas formas de trazer cliente novo e fidelizar cliente para tua loja. E o carro de som é uma ótima ferramenta quando é feita da maneira correta. Tá bom? Espero ter ajudado aí. E mais uma vez, deixa o like, comenta, compartilha que eu posso estar fazendo aí outro vídeo de outro nicho, de outro tipo de comercial aí, com certeza. Tá bom? Forte abraço para todos e até a próxima.